Outro aspecto que a gente pode olhar, né, para a poesia, e vem exercício disso também, além da versificação, né, que a gente vê a quantidade de versos e rimas, né, na poesia, que a gente viu agora, a gente também tem a metrificação. A metrificação seria a medida do verso, o tamanho do verso. E o verso é escrito por palavras. As palavras são escritas por sílabas. Então, na verdade, a metrificação é você contar o número de sílabas dentro de cada verso. É isso mesmo. Os poetas, quando vão fazer uma poesia, eles têm que ter um assunto, porque toda poesia, todo texto tem um assunto, mas eles vão se preocupar, além da quantidade de versos, das rimas, eles também vão olhar a quantidade de sílabas que eles vão poder usar dentro de cada verso, que equivale a uma linha. Então, olha que interessante. Os poetas, eles têm que ir raciocinando e quebrando, às vezes, as orações no meio, porque ele tem um espaço de 10 sílabas, por exemplo, mas o que ele quer falar tem mais de 10 sílabas, então ele vai ter que pôr no verso de baixo. E aí, a gente vai ter que ter um processo aí de cadência de texto, né, que a gente chama de enjambment, que é a coesão do texto dentro da poesia. Quando a gente fala em metrificação, a gente pensa na palavra metro, tamanho. E quem faz isso, né, fazer isso no texto escrito em parágrafos, a gente chama de separação silábica gramatical. Na poesia, a gente chama de escansão do verso. Então, escansão do verso significa dividir o verso em sílabas. Aí você pergunta, mas professora, por que não pode falar sílaba? Porque é palavra do mesmo jeito. É porque, na verdade, a poesia é um texto que foi inventado para ser declamado, para ser falado. E o texto escrito em prosa, ele foi feito para ser grafado. Então, na grafia, você considera as sílabas a partir das letras, né, dos fonemas, dentro, né, da questão dos hiatos e tal. Mas quando você pronuncia, né, quando você fala, você vai dar paradinhas em alguns lugares que às vezes na escrita você não faz essa divisão. Existem algumas sílabas que a gente vai falar junto, algumas letras. Por exemplo, se a palavra termina em A e a próxima começa em A gente acaba falando um único A. Então, escritos dois. Então, se eu fosse contar pela escrita, eu teria dois. Mas quando eu ouço, eu só tenho um. Por exemplo, o nome Ana Alice. Quando a gente fala esse nome e a gente fosse dividir, você teria o A do Ana, final, e o A inicial do Alice. Então, você dividiria aí no meio, seriam dois As. Mas quando você fala esse nome, você fala Analice, você fala junto, você fala um único A. Então, na poesia, a gente considera essa junção. Tudo isso tem nome dentro da poesia. Então, vamos lá. Quando a gente junta duas sílabas numa só, nós temos três processos que acontecem de sinalefa. Sinalefa é essa junção, né, dessas sílabas numa só. A gente pode ter a sinalefa por elisão, que é quando esse exemplo que eu dei, você tira o som de uma e usa um som só, igual nesse Analice, né? Você pode ter a crase, que é quando você faz a fusão, né, também de sílabas, de letras iguais também, né? E você pode ter a sinérese, que é a contração de duas vogais que geralmente formam um ditongo. Então, você vai ter dois ditongos grudadinhos. A diésere, você vai ter a separação, né, dessas letrinhas em sílabas diferentes. Então, essa você não junta, você separa, né? Então, mesmo que comece às vezes com uma igual e termina como igual, começa como igual, mas em alguns versos você vai separar, porque você vai pôr tom, você vai pôr força nas sílabas, nas letras separadas. E tem o hiato, que é quando você encontra duas vogais átonas, né, e elas vão juntar formando uma sílaba. Então, na poesia é um pouquinho diferente da gramática, tanto o hiato quanto a sinérese. Então, a gente lembra dos ditongos e dos hiatos da gramática, mas na poesia é um pouquinho diferente. Então, a gente tem algumas regras que são diferentes também para você poder separar essas sílabas.
Quando a gente fala, se você notar, você vai ver que o finalzinho de cada palavra que a gente fala, a gente diminui o tom. Se a sílaba tônica não for a última, como na palavra café, a gente acaba não pronunciando direito a última sílaba, como na palavra cadeira. O rá sai bem pequenininho. Observe, café, o fé sai forte e é a última. Cadeira, o rá sai pequenininho. Então, quando a gente vai fazer a escansão, a gente vai dividindo as sílabas, levando em consideração aquelas regras de juntar sons, separar e tal, e a gente para de contar na última sílaba tônica que está na última palavra. Então, se a palavra for oxítona, eu vou contar o verso inteiro. Se a palavra for paroxítona, eu vou desprezar a última sílaba. Se for proparoxítona, eu vou desprezar as duas últimas sílabas e vou contar só até a sílaba tônica, mas sempre da última palavra de cada verso. Quando a gente tem o poeta, quando escreve, ele procura criar algumas brincadeiras. Por exemplo, não é obrigatório que o poeta faça essa divisão exata de sílabas. Nós temos alguns textos que não seguem esse padrão estético, né? Por exemplo, esse texto que você vai ver é um texto do Fernando Pessoa e ele fala o seguinte: o poeta é um fingidor. Você faz a escansão, você encontra 9 sílabas. No verso de baixo, finge tão completamente, esse verso tem 7 sílabas. Que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E ele vai alternar entre 7 e 9. Às vezes, ele coloca um 8, que foi o que aconteceu nesse último verso. Então, Fernando Pessoa, com certeza, não estava preocupado com o número exato de sílabas no verso. Mas existem alguns poetas e algumas estéticas que exigem. Os mais comuns são os versos decassílabos, que são aqueles que têm 10 sílabas poéticas. Quando você pega a poesia na Idade Média, nós temos as redondilhas. A redondilha menor, que a gente vai ter 5 sílabas, a redondilha maior, que a gente vai ter 7 sílabas. E os outros todos, né, são mais difíceis de acontecer. No parnasianismo, a gente vai ter os chamados versos heróicos, e esses daí vão ter 12 sílabas poéticas. Mas esses são mais difíceis. Os mais comuns, quando há metrificação, principalmente se for um soneto, são versos decassílabos. Por exemplo, você pode ter alguns textos, né, que apresentam um número sempre igual em todo o texto. Então, quando a gente acha essa regularidade dessa versificação, a gente chama isso de textos de versos isométricos, porque eles vão ter a mesma medida o tempo todo. O Camões usa versos decassílabos nos 10 cantos, né, dos mais de 8.000 versos que ele escreve dentro dos Lusíadas, todos eles são decassílabos. Então, os Lusíadas é um exemplo de um poema isométrico. Nós temos também algumas escolas que não precisam, como foi o caso do Fernando Pessoa que eu dei, né? Então, aí a gente vai chamar de versos livres, tá? Os versos livres, eles são uma tendência que vão surgir já no século XIX, quando você começa a ter uma quebra, um rompimento com a estética clássica, que ficou predominante na era clássica nos séculos XVI, XVII e XVIII. Então, a partir do XIX, a gente começa a ter versos livres, principalmente começando no romantismo.